Galera, bem-vindos a mais uma aula e bem-vindos a mais um vídeo. E como você viu aí na thumb, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pequeno sistema de previsões do tempo, tá? Obviamente isso aqui não vai ser um site completo de previsões, tá? É mais um projeto mais simplificado, mas é excelente para você estudar temas muito importantes. Nessa aula aqui a gente vai utilizar ciência de dados e machine learning, tá? Para você que não sabe, machine learning é um princípio da inteligência artificial, que seria o aprendizado das máquinas. Então, o seu código ele vai pegar uma base de informações, vai aprender com elas e vai tirar algumas conclusões a partir daí. Isso seria o machine learning ou a própria inteligência artificial de certa maneira, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e se você quer ter códigos como esse, dá uma olhada aqui na descrição, tem links para bibliotecas de códigos Python, para você ter acesso a códigos como esse e você conseguir treinar aí na sua casa, tá? Então, a gente já pode ir direto ao ponto, tá? Então, para começar, as bibliotecas, sempre as bibliotecas. Então, aqui em cima, a gente vai utilizar essas quatro, tá? Então, bibliotecas Panda e NumPy para fazer a parte da ciência de dados propriamente, tá? Então, aqui a gente vai pegar os dados, vai tratar os dados com essas duas bibliotecas. A biblioteca Matplotlib, ela serve para criar gráficos, então a gente vai criar um gráfico que vai trazer para a gente o resultado, certo? Da previsão. E essa aqui é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a previsão propriamente. Então, como você pode ver aqui, a gente está importando a regressão linear, ou linear regression. Então, a regressão linear é uma matéria da matemática que serve para fazer esse tipo de previsão. Então, se você quiser estudar isso de maneira mais voltada para a matemática, para ir mais a fundo, você pode, mas eu não sei até que ponto isso pode te ajudar na programação, tá? Talvez você se interesse por querer aprender mesmo, mas na programação não sei até que ponto pode te ajudar. Mas para começar, eu vou trazer aqui a base de dados, tá? Então, geralmente você vai trazer uma base de dados de um arquivo externo, então um arquivo Excel, um arquivo CSV. Eu gosto de criar a base de dados aqui na tela porque fica mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui já está os dados, ele vai tratar esses dados, então eu não preciso que você crie uma planilha da maneira que eu estou criando a planilha para depois importar, senão ficaria muito complicado, tá? Então eu crio a base de dados aqui mesmo e aí você vê o que está acontecendo na tela. Então, como eu deixei aqui no comentário, aqui na nossa lógica de programação, vamos criar dados fictícios para simular a previsão do tempo. Então aqui eu coloquei duas variáveis, dias e temperaturas. Então, coloquei os dias do mês, do 1 ao 7, e coloquei as temperaturas de cada dia. Então, no primeiro dia foi 22, 24, 23. E aí você pode fazer isso com o seus próprios dias, seus próprios climas. Então, você pode olhar aí os últimos 7 dias num site de previsão do tempo normal mesmo, colocar as temperaturas que eles estão lá e aí a gente faz uma previsão e aí você vê amanhã, por exemplo, se vai bater ou não com a temperatura que está ali na previsão. E aí você pode ter uma noção de digamos que o quão próximo está isso aqui, tá? Lembrando que ciência de dados, na verdade não a ciência de dados, mas a parte de machine learning, inteligência artificial, muitas vezes os resultados eles não sempre serão os mesmos, tá? Então, por exemplo, na matemática básica, 2 mais 2 é igual a 4, ponto. Na inteligência artificial, principalmente na previsão, nem sempre a previsão vai ser sempre o mesmo resultado, porque às vezes ele muda uma vírgula de arredondamento, ele muda a fórmula de arredondamento. Então, muitas vezes o resultado dá, por exemplo, 2,98. Uma vez ele vai trazer 2,98, na outra vez ele vai trazer arredondado para cima, então ele vai trazer 3, ou ele vai trazer para baixo, então 2,95, até mesmo 2,9. Então, muitas vezes o resultado ele vai ficar dando diferente, nada muito diferente, tá? Mas vai dar dando questões diferentes ali por questões de arredondamento mesmo, tá? Principalmente se os seus dados precisarem ser arredondados. Aqui são dados, digamos que sólidos, então 1, 2, 3, 22, 23, 24, mas se for dados financeiros, por exemplo, sempre vai dar resultados diferentes porque ele vai mudar o sistema de arredondamento, tá? Mas nada muito fora do que deveria, tá? Agora, se você viu a nossa aula já desse canal sobre ciência de dados, a gente vai criar um data frame. Então você já sabe o que é um data frame, mas para você que não sabe, dá uma conferida também na aula sobre ciência de dados. Mas um data frame é basicamente para processar todos esses dados. Então eu uso essa variável df aqui para abreviar data frame, tá? Porque eu não fico criando variáveis muito diferentes do que está acontecendo, nomes muito fictícios para não ficar confuso. Então, df data frame, a gente chama a biblioteca pandas, tá? Aqui a gente utilizou a biblioteca NumPy para criar uma array, tá? A array ela não é tão comum no Python, ela é mais comum no JavaScript, por exemplo, por isso que a gente está usando a biblioteca NumPy, mas
tudo bem também. E aqui o data frame, então a gente está usando a biblioteca Pandas para criar um data frame, e o data frame vai ser dessa estrutura aqui, então uma string chamada dia, com as variáveis dias, e uma string chamada temperatura para as temperaturas. Então quando a gente for lá para o gráfico, ele vai pegar esses dois nomes aqui, dia e temperatura. Agora a gente vai ajustar o modelo de regressão linear, então vamos ajustar o modelo de regressão linear aqui. A gente vai chamar uma variável qualquer, chamei de modelo para ficar fácil de associar, e a gente chamou aqui a nossa biblioteca de regressão linear. A primeira função que a gente vai usar aqui é a função fit. Função fit seria algo como, digamos que encaixar, combinar, coisas do tipo, tá? É uma tradução meio simples que eu estou fazendo aqui, mas seria algo como, digamos que sincronizar. A gente pode dizer sincronizar. Então a gente está sincronizando aqui o data frame dia com o data frame temperatura. Então esses serão nossos parâmetros. Quando você não sabe muito bem o que uma função faz, é só você pegar o seu mouse e passar por cima dela, e ele vai te dar esse pequeno resumo. Então aqui os parâmetros, como que eles devem ser colocados. Aqui ele fala, ó, fit linear model, então aqui ele está te dando um modelo linear. Então aqui os parâmetros, como os parâmetros devem ser colocados, então ele te dá um pequeno resumo aqui, certo? Aqui embaixo a gente vai direto para a previsão já. Então aqui na previsão de temperatura, esse 8 aqui seria o dia que a gente quer prever. Então seria o dia seguinte. Então a gente está usando aqui a NumPy Array, então a gente está chamando aqui em cima, e a gente está colocando o 8, porque aqui a gente vai até o 7. Então a gente quer saber a temperatura do dia 8, certo? E aqui uma variável previsão com o modelo predict, tá? Então modelo seria a variável de regressão linear, predict seria algo como previsão, tá? Em tradução seria algo como previsão. E eu quero prever o quê? Eu quero prever o dia seguinte, que a gente colocou aqui. Você pode colocar quantos você quiser aqui, então você pode colocar aqui 8, 9, 10, tal, você pode colocar as previsões que você quer saber, mas no geral eu não recomendo que no projeto de previsão do tempo, por exemplo, você coloque algo muito longo. Em previsões no geral, tá? Não só previsões do tempo, você pode fazer previsões de vendas, por exemplo, numa empresa. Mas eu recomendo que você coloque previsões curtas ali, por exemplo, previsão de vendas. 1, 2 meses no máximo, talvez até 3 meses. Porque se você for tentar fazer uma previsão de 3, 4, 5 anos, essa previsão ela vai estar muito, digamos que, imprecisa. Não dá para você ter uma previsão tão longa, certo? Então, previsão sempre coisas curtas ali para você saber, para você ter algo mais, digamos que, mais preciso possível, tá? Então a gente colocou aqui a previsão de apenas um dia. E agora a gente vai estruturar o print. Então é o print que vai aparecer ali no final, certo? Aqui o print final a gente vai colocar nessa estrutura, previsão de temperatura para o dia seguinte. E aí aqui a gente colocou essa estrutura de variável aqui. Então essa previsão entre colchetes 0 seria porque seria a primeira previsão, tá? Então por mais que a gente tenha vários dias aqui, ela é a previsão 0, é a previsão inicial, tá? E é 0 porque as arrays começam com 0, tá? Então o index da primeira variável geralmente é 0. Isso aqui é uma questão mais técnica de fundamentos do Python, de listas, tuplas, esse tipo de coisa. E aqui essa estrutura 2.2f para você controlar as casas decimais, tá? Você pode até colocar um f aqui no caso de previsão do tempo, tá? Mas eu vou colocar 2F, que é o padrão que a gente geralmente coloca, mas você tem que usar isso aqui para controlar, porque geralmente previsão, como é algo muito impreciso, se você quiser, você pode fazer o teste sem esse 2.2F, que você vai ver que ele vai ter tipo 10, 15 casas depois da vírgula. E você ter uma previsão do tempo dessa maneira não é bom, não é legal, porque fica algo muito impreciso, fica até pouco profissional. Muitas vezes é interessante você nem colocar a casa depois da vírgula, para você trazer um número sólido. Então, ali 22, 23, 24, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu estou colocando aqui porque é o padrão que a gente geralmente coloca, mas se você quiser fazer algo um pouco mais preciso, a gente pode dizer, aí você coloca sem essa estrutura aqui, certo? Aqui embaixo a gente vai começar a estruturar o gráfico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar o dia seguinte aos dados do gráfico, tá? Então, se você não colocar essa estrutura aqui, o gráfico ele não vai ficar muito preciso, porque você vai acabar criando ele e o gráfico só vai ter até o dia 7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um gráfico para você até o dia 7, mas no seu print final, ali no seu prompt de comando, no seu terminal, ele vai trazer a previsão do tempo, então ele vai escrever a previsão.
ele vai escrever o que ele definiu como previsão, mas ele não vai colocar no gráfico, porque o gráfico ele só vai ser feito com os valores que estão aqui em cima. Como eu disse, quando a gente chamar o data frame lá para o gráfico, o dia 8 ele não vai estar aqui. Então a gente precisa colocar essa estrutura para adicionar o dia 8 no gráfico, para aparecer bonitinho ali a previsão. Então a gente vai colocar aqui dias, que seria a variável que a gente tem aqui em cima, num append, que seria a função para adicionar, e aí dias, dia seguinte. Então a gente vai adicionar o dia seguinte na variável dias, tá? Essa é a estrutura de parâmetros. Então, primeiro a variável base e segundo a variável que a gente vai adicionar, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa com temperaturas e previsão, tá? Então, a temperaturas é a variável base, previsão é a nova temperatura que a gente precisa adicionar. E por último, a gente vai para a parte da Matplotlib para estruturar o gráfico, tá? Então aqui PLT, que seria a abreviação de Matplotlib, e aqui algumas coisas que a gente vai utilizar. Então PLT Scatter, que é uma função da Matplotlib, a gente vai utilizar para fazer os dias. Então dias e temperaturas que seriam, digamos que o base, tá? Então dias e temperaturas base, cor B. Esse cor B seria blue, tá? De azul. E aqui a plot dias em temperaturas, o R, que seria de red. Então ele vai estruturar um gráfico vermelho e azul nessa estrutura, tá? Esse scatter aqui seria o formato do gráfico, tá? Toda aula de gráfico que eu estou trazendo um tipo de gráfico diferente para a gente não ficar viciado. Por exemplo, só em gráficos de barra, só em gráficos de pizza, por exemplo, eu estou trazendo o scatter, que é uma nova maneira de fazer esse gráfico para a gente conseguir ver diferente. Aqui, como eu disse, os eixos X-label e Y-label, ou X-label ou Y-label, seria basicamente os eixos do nosso gráfico. Então, eixo X, eixo Y, basicão lá da matemática, e aqui de temperatura, como eu falei aqui no nosso data frame. Então, a gente está pegando esse dia e essa temperatura e colocando aqui no eixo X e no eixo Y, e aqui PLT Show para mostrar o nosso gráfico. Então, vou rodar essa aula aqui, então Python aula.py. Vou rodar ela aqui, às vezes demora um pouquinho para criar o gráfico, então vou fazer um corte rápido e quando o gráfico estiver pronto, eu volto aqui. Bom, voltamos aqui. Aqui geralmente dá essas informaçõezinhas aqui sobre regressão linear, não importa muito, mas como você pode ver aqui, previsão do dia seguinte, mais ou menos 28,8 graus, tá? Então aqui quando a gente abrir o gráfico, esse aqui é o modelo Scatter, tá? Então esse modelo de pontos e esses pontos ligando, então aqui no dia 1, você pode ver que é o mais baixo, que é o 22. Aí no dia 2 ele subiu, dia 3 caiu, e aí ele foi subindo, subindo, subindo. E aí, conforme ele foi subindo, ele já previu, né? A regressão linear, ela previu que, de certa forma, ele vai subir. Porque ele subiu, ele está desde o dia 4 subindo. Então, dia 4 foi 1, dia 5 foi mais do que o 4, mais do que o 5, 7 foi mais do que o 6. Então, ele acabou prevendo que vai ser maior, tá? Então, se você conferir aqui nos seus dados, o dia 7 é 28. Então, o dia 8 ele já mandou um 28,8, tá? Porque ele já previu que ele provavelmente vai ser maior. E aí você consegue perceber que se a gente tirar o 2 pontos.2f para ele trazer apenas uma depois da vírgula, no caso, ou nenhuma depois da vírgula, ele trazer um número inteiro, por exemplo, que seria nesse formato aqui, ele vai trazer um 29, porque ele está dizendo que vai subir. Então, por mais que o 86 arredondaria para 28,9, por exemplo, se a gente for trazer um número inteiro, ele vai trazer para 29, porque ele precisa dizer para a gente que ele vai subir. Ele está dizendo que ele está subindo, a temperatura está subindo a cada dia. No começo aqui do dia 1 ao dia 3 teve uma oscilação, mas no geral ela está subindo, porque o 3, por mais que tenha caído em relação ao 2, ainda é maior do que o 1. Então ele está subindo, tá? Então você pode utilizar esse formato. E como eu já disse, esse formato de pontos e pontos ligando é esse formato scatter aqui, e as cores blue, que seriam as bolinhas, e o red, que seria os pontos sendo ligados, tá? Então, scatter são os pontinhos, o plot seria para ligar esses pontos, e aqui ele te trouxe uma previsão. Então, faça testes, se você quiser tirar esse 2 pontos.2f para ver as casas decimais depois da vírgula, você pode, se você quiser colocar em número inteiro para ele arredondar ali para 29, talvez ele arredonde para 28, tá? Como eu disse, depende, às vezes os resultados eles mudam. Se você rodar o código 3 vezes, ele vai trazer 3 resultados diferentes. É assim que funciona o aprendizado das máquinas e a inteligência artificial, tá? Então, por essa aula é só isso. A gente criou um gráfico de previsões do tempo. Se inscreve no canal,
like no vídeo, dá uma olhada nos links na descrição se você quiser ter acesso a códigos como esse para você estudar, trabalhar, treinar. E eu fico por aqui e até a próxima aula.